Olá, povo amado de Deus, paz e bem, esse é nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina nesta sexta-feira, dia em que nós dedicamos uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus. Então rezemos, Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Hoje a igreja também celebra a memória de um grande santo. Eu quero muito bem, eu já passei um ano inteiro refletindo sobre a sua vida, o santo da ternura, o doutor São Francisco de Sales. Eu super recomendo você a ler as obras de São Francisco de Sales, a conhecer a sua vida, porque ele é realmente um homem extraordinário. Quem já leu meus livros sabe que eu sempre coloco ali alguma frase de São Francisco de Sales. Eu recomendo que você procure na internet, tem muita coisa sobre ele, e eu queria que você conhecesse mais a vida desse santo da ternura, São Francisco de Sales. Vamos agora ao Evangelho. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 19. Marcos capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 19, que diz assim: Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficasse com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós escutamos esse trecho que fala sobre o chamado dos discípulos. Logo aqui no início do Evangelho de São Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, São Marcos trata de dizer que Jesus, logo no início da sua vida pública, ele tratou de escolher discípulos. Nós sabemos que Jesus tinha 72 discípulos. E daqueles 72, ele escolheu 12, que ele chamava de apóstolos, aqueles que iriam caminhar com Jesus, e que ele rezou, diz que Jesus foi para a montanha, passou a noite toda em oração ao Pai, e de manhã ele escolheu os discípulos. Então eu penso que Jesus pensou em cada um, e não porque eles eram homens cultos, homens muito piedosos, homens muito capazes, porque se a gente fosse escolher um time de discípulos, a gente normalmente escolhe os melhores, não os imperfeitos. Mas se a gente olhar para a lista que Jesus escolheu, Pedro era teimoso, era cabeça dura, era irado, era medroso. Tomé era desconfiado, Judas era interesseiro, Tiago e João, que eram irmãos também, Boanerges, filhos do trovão, tudo queria resolver na briga, no grito, na força, e por aí vai. Mateus era um cobrador de impostos, um pecador público, e Jesus chama. E São Marcos, no Evangelho, ele diz uma frase espetacular. Ele diz: e chamou os que ele quis. Os que ele quis. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu terminei meus estudos, depois de fazer filosofia, 1 ano de postulantado, 1 ano de noviciado, 4 anos de teologia, ou seja, quase 9 anos de formação, quase 10 anos de formação. Antes de me ordenar, eu fui fazer um retiro, o retiro que a igreja pede que a gente faça, o direito canônico pede que você faça antes de ser ordenado. Eu estava lá fazendo um retiro de silêncio, de 8 dias de silêncio,
E eu confesso para vocês que eu entrei numa grande crise. Quase que eu não me ordenava. Como assim, Frei? Não estou exagerando não. Eu estava rezando e eu vendo, meu Deus do céu, mas eu sou tão pecador, eu sou tão limitado, eu sou tão imperfeito, eu sou tão cheio de manias, eu tenho tantos defeitos para poder solucionar. Não, Jesus, que história é essa? Eu não consigo, eu vou ser uma pedra de tropeço, eu vou estragar tudo. E aí, eu me lembro que essa frase tocou também o meu coração. Jesus escolheu os que Ele quis. Não foi aqueles que disseram, deixa eu ir, Jesus. Ei, eu sou capaz, me chama, me escolhe. Inclusive tem um filme que eu acho bastante interessante, quando Jesus está fazendo a seleção dos discípulos ali, chamando, e tem uma voz de alguém que diz assim, ai, tomara que Ele me chame, será que sou eu? Não é você que se auto-elege, mas é aqueles que Jesus escolhe, que Jesus chama. E se Ele chama, pode vir azedo de pecado, cheio de imperfeições, cheio de defeitos. O olhar de Jesus para nós é sempre um olhar de muita esperança. Ele não olha para aquilo que nós somos somente, mas aquilo que nós podemos ser. O olhar de Jesus para mim e para você é um olhar cheio de esperança. Ainda estou tentando, ainda estou pelejando, e a graça de Deus ela vai nos transformando, ela vai nos moldando, ela vai nos dando a força para que a gente possa dar passos significativos na nossa vida de fé e um dia, com graça de Deus, alcançar a glória do céu, a santidade, a perfeição cristã. Vamos pelejando, como dizia um grande bispo, Dom Geraldo, nas minhas confissões, vamos pelejando. Deus lhe chamou, você está buscando corresponder, vamos pelejando. Escreve aqui embaixo, vamos pelejando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.